Namastê, salve, salve pessoal, estamos aqui novamente gravando para vocês esse projeto, podcast de número 4. Você pode de repente escutar um barulho de chuva, graças a Deus está chovendo neste momento em que eu estou gravando esse podcast, então tudo certo, tudo tranquilo. Hoje eu vou dar continuidade falando sobre os mitos que envolvem a hipnose clínica, em específico o que é a forma que eu desenvolvo, a forma que eu trabalho. Então, o meu ponto de vista é e existem muitos profissionais atuantes no mercado com também as suas visões, com a sua forma de desenvolver o seu trabalho. E tá tudo certo. E se tá dando resultado, tá tudo certo, né? Nós estamos desenvolvendo esse projeto dos podcasts de uma forma muito calma, tranquila, sem pré-julgamentos, em qualquer tipo de visão e algo que as pessoas desenvolvam dentro dos seus consultórios, dentro das suas clínicas, dentro dos seus trabalhos hipnoterápicos. Muito bem, então o mito de hoje nós vamos trabalhar o mito 2, hipnose é o controle da mente. Então, a hipnose não é o controle da mente do indivíduo, como se fosse possível eu tirar o seu livre-arbítrio ou jogar fora toda a sua moral. Na verdade, a hipnose é o controle da mente feita pela própria pessoa, a pessoa que está passando pela consulta e desenvolvendo a sua maestria, e não o hipnoterapeuta ou não pelo hipnoterapeuta. É a pessoa que decide o quão fundo irá dentro de todo esse processo e qual a intensidade que a terapia vai ter. Se ela realmente quer a solução do seu problema, ela fará totalmente essa escolha. A função do hipnoterapeuta é apenas auxiliar a pessoa nesse caminho. Então, nesse contexto, o hipnoterapeuta, eu, como muitos outros profissionais que atuam dentro deste mercado de trabalho, nesse nicho maravilhoso, que é se predispor para ajudar o nosso semelhante, fazendo ao próximo também aquilo que gostaríamos que estivesse sendo feito conosco. Nos vários cursos por onde passei, eu tive a oportunidade de também desenvolver esse tratamento juntamente do próprio curso. Para me formar em psicanálise, eu precisei passar pelo processo das análises também com um profissional, para que eu chegasse na conclusão do meu curso, da minha formação como psicanalista que sou. Para me tornar um hipnólogo ou um hipnoterapeuta, eu também, ao longo dos cursos, passei por tratamentos dos meus traumas, das minhas angústias, das minhas fobias, dos medos e etc. Por quê? De nada adianta um profissional que não passou pelo processo trabalhar as suas situações internas, os seus limites, as suas crenças, o seu mental, tudo aquilo que ele desenvolveu e foi absorvido desde a barriga da sua mãe, assim como eu comentei no podcast número 3, que desde a infância, desde a barriga da nossa mãe, nós absorvemos toda aquela gama de carga emocional, sentimental, dentro dos nossos processos, assim como tudo que está em nosso entorno também, num aspecto interno e num aspecto externo. Nesse contexto, nós podemos analisar o seguinte aspecto, que a hipnose, ela não é o controle da mente como muitas pessoas pensam, relacionado ao hipnoterapeuta fazer esse controle da mente. Uma porque eu, como profissional, estou fora, estou no externo. A pessoa, ela tem as suas crenças, os seus medos, as suas fobias dentro do seu processo mental. Se eu perguntar para você como você define a ansiedade, de repente você pode ir lá para o Google e pesquisar o que é a palavra ansiedade. Se você pegar um dicionário, a mesma coisa. O dicionário vai ter lá toda uma descrição do que é a ansiedade, o que é fibromialgia, o medo de dirigir, o medo de falar em público, o medo de N situações que podem ocorrer dentro do seu processo mental. Então, são situações que, ao meu ver,
são causas invisíveis que estão dentro da nossa mente. Você não consegue ver, você não consegue tatear a ansiedade. Você não consegue ver e tatear uma dor, a perda de um ente querido. Você não consegue mensurar isso no teu aspecto fisiológico, tateando, pegando com as mãos. Mas no teu processo mental, você consegue sentir tudo isso daí, porque vai desencadear N situações e os mitos, as crenças, os dogmas, os paradigmas começam a ser desencadeados a partir disso daí também. Um exemplo bem simples que eu cito nesse contexto sobre a ideia do controle da mente, vamos imaginar você. De repente, você come uma manga e essa manga ela está madura demais, ou de repente essa manga ainda está verde. E você come, faz a ingestão dessa manga e por algum motivo essa manga acaba te fazendo mal, te causando uma dor no estômago, te dando uma diarreia, te causando vômito, pelo processo corporal que você já desenvolveu em relação a isso. A partir disso, você vai continuar a tua jornada, continuar a tua caminhada e de repente você chega em alguma casa de um parente e aquele parente te oferece uma manga. Como você já teve aquele aspecto, entre aspas, traumático com a manga, você vai ter uma repulsa inicialmente à manga. E como foi desenvolvido isso? Vamos utilizar a pergunta dos inteligentes. O como, não o porquê. Porque o porquê é a pergunta das pessoas que estão na ignorância e querem permanecer na sua zona de conforto. Mas vamos desenvolver o nosso mindset falando do como. Como a pessoa desenvolveu aquela situação com a manga. Então ela vai lembrar que em determinado momento ela fez a ingestão da manga e aquilo fez mal para ela e causou um pequeno trauma, e ela vai passar um longo período até que ela possa fazer a ingestão da manga. Mas quando ela se dá a oportunidade de fazer uma nova ingestão daquela manga, de uma outra manga na casa de um parente, automaticamente ela pode sentir o gosto, sentir o sabor, porque foi feito de uma forma diferente, num suco ou num pudim, enfim, são N situações que podem ser desenvolvidas com a manga, que eu estou citando nesse caso. E a pessoa ela vai se sentir bem, ela vai gostar. Nesse processo, ela vai deixar de ter receio sobre a manga. E eu pergunto para você, quem está no controle da mente nesse exato momento? Será que é o parente dela? Será que sou eu, o hipnoterapeuta? Ou será que é ela para poder dizer sim ou não em relação à ingestão desta manga? Então, muitos processos que a pessoa desenvolve no seu estado mental, de medos, até medo de receber uma massagem, por causa dos dogmas, dos preconceitos que ela tem, então ela já vem num aspecto de defesa, porque tem medo do que vai acontecer quando ela se dá a oportunidade de vir para uma consulta com massagem, por exemplo. E a mesma coisa com a hipnose clínica. A pessoa chega, ela está com medo. Aí nós vamos desenvolver o estado de diálogo, o estado de rapport, o pré-talking, que são algumas situações que são desenvolvidas dentro de uma consulta e também é passado em curso isso daí também. E com isso a pessoa ela vai baixando um pouco a sua frequência, ela vai se desarmando e vendo que esse processo é muito calmo e é muito tranquilo. Então, quando se está fazendo uma consulta com hipnose clínica, naturalmente a pessoa vai estar ali de olhos fechados para que o estado racional dela seja deixado um pouco de lado. E a partir daí, ela vai começar a ter sensações, ela vai ter algum tipo de visualização, ela pode se ver projetada numa tela mental, aonde as cenas estão acontecendo. Vou pegar um exemplo típico de um processo de regressão de memória. Então, a criança de 5 anos, 6 anos sofreu algum trauma, aonde o pai ou a mãe batia, xingava, falava N coisas para essa criança. Mas hoje essa criança ela está com 30, 40 anos de idade. Ela senta ou deita para receber todo aquele processo de desenvolvimento da consulta e de repente nesse processo da regressão de memória ela vai visualizar lá na sua infância
aquele momento. Mas de que maneira? Ela vai estar bem tranquila, como eu estou agora, de olhos fechados, visualizando toda aquela cena que ocorreu naquele instante antigamente, ainda na sua fase da infância. E com isso, o hipnoterapeuta que vai estar ao lado, ele vai desenvolver e desencadeando as perguntas para que a pessoa possa ir respondendo de forma calma, de forma tranquila e suave. E isso pode, às vezes, desencadear a abreação, que é o que? É o choro, aquela convulsão, né, de querer falar, de querer exteriorizar aquilo que ela estava sentindo naquele momento e que ela não falou por causa que tinha lá seus 5, 6 anos, né, e tinha medo de apanhar novamente do seu pai ou da sua mãe. O hipnoterapeuta não tem controle sobre a mente do seu cliente. Gostaria de deixar bem claro isso daí para que você possa se esclarecer. O meu propósito como profissional da hipnose clínica aqui na região, no Paraná e no Brasil também, se for necessário, em algum tipo de intervenção, o meu propósito é trazer esse esclarecimento para que você, ao assistir esse vídeo, possa se sentir mais calmo, mais tranquilo e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é magia, não é bruxaria, não é feitiçaria, como eu comentei no post anterior. Bom, no próximo podcast a gente vai estar falando sobre a hipnose, relaxamento, muitas explicações, passarmos horas, isso dá um workshop. Então eu estou citando nesses podcasts algumas situações mais pontuais, curso aí de 1, 2 dias, falando sobre diversas nuances do nosso processo mental em relação a tudo isso. E espero que você tenha gostado. Agradeço por você estar aqui comigo, estar acompanhando os meus podcasts, esse projeto maravilhoso que nós estamos desenvolvendo e para que você possa conhecer um pouco mais a proposta desse profissional que vos fala. E aí, de repente, se você sentir a necessidade, sentir a vontade e se der a oportunidade, eu estou aqui para poder te auxiliar de alguma forma em relação aos teus processos traumáticos. Gratidão, namastê.